Fala galera, tudo bom? Estamos hoje aqui na nossa live das segundas-feiras, onde vamos trazer o devocional diário, vamos falar de um tema de grande importância para a nossa vida, para gerar transformação na vida de cada um. Hoje o nosso tema é Desperte a sua essência, né? Então, o que é despertar uma essência, né? A gente precisa refletir sobre isso. Então, você que está chegando aí, clica aí na live, clica no coraçãozinho, compartilha a nossa live para que mais pessoas possam ser abençoadas. Nosso devocional pessoal, né, que sempre ocorre nas segundas-feiras, eu nunca coloco um horário fixo, porque depende do meu horário, do meu agendamento, mas geralmente é à noite, né? Então, a gente vai estar hoje falando sobre despertar a essência. Por quê? Porque é tão importante na nossa vida a gente despertar a essência, porque a gente vai ser a gente. A gente vai buscar o que é nosso e não o que é do outro. Eu acabei de sair agora de uma mentoria, estava com a mentoria da minha amiga do CDP, a Elisângela, que em breve eu vou trazer aqui para vocês, fazer uma live com ela e também demonstrar a mentoria dela. E a gente estava justamente falando sobre isso, né? Desperte sua essência, tenha posicionamento, né? Tenha autocuidado, tenha bem-estar. E a gente tem que despertar a nossa essência. Por quê? Porque a nossa essência vem de dentro da gente. É a nossa o quê? Identidade. Então, quando a gente pensa na nossa identidade, a gente entende que a gente foi criado por Deus. E quem foi criado por Deus tem sempre algo que muito bom, porque nós somos o quê? Imagem e semelhança do Senhor. Então, se nós somos imagem e semelhança do Senhor, nós temos uma riqueza guardada, especial dentro da gente. Porém, para isso, a gente precisa primeiro o quê? A gente descobrir a nossa verdadeira identidade. Só que, infelizmente, o que acontece? Muitas vezes, nossa amiga Lisângela acabou de chegar. Se ela quiser entrar, né, dar uma palavra, né, a gente já pode, inclusive, se você quiser, Lisângela, manda um convite aí que a gente faz a live junta. Eu estou falando justamente da sua mentoria, né, que desperte a sua essência. Então, vamos despertar a essência, né, de vida, né, a essência de amor, de cuidado para com o outro. Deixa eu ver se eu consigo. Não consegui. Não estou conseguindo fazer o convite a Elisângela. A Elisângela está inventando. Boa noite, Elisângela. Tudo bom? Deus faz assim. Quando a gente terminou a mentoria, eu disse eu vou tentar entrar em contato com a Elisângela. Só que eu não consegui. Aí eu disse, ai meu Deus, então eu vou falar sobre esse tema, porque é um tema tão abençoado e vou divulgar a live, a mentoria dela e outro dia eu vou convidá-la. Mas já que Deus providenciou e preparou essa live maravilhosa hoje, a gente vai fazer o devocional da segunda-feira junto. A Elisângela geralmente faz a devocional dela pela manhã, né, Elisângela? E eu Eu tô faço fazendo no. à noite. Tu Tem tá feito fazendo. até à noite. Tu tá fazendo à noite agora. Pronto, pessoal. Então, ela tá agora com a mentoria Desperte Sua Essência. E aí eu tava começando, Elisa, já falar justamente que nós, como filhos amados de Deus, nós temos o quê? Uma verdadeira essência, né? E eu queria que você agora falasse dessa essência, né? De como você se descobriu essa essência, né? Fale da sua mentoria, né? Porque quando a gente realmente entende a nossa identidade, a gente não paralisa, a gente continua, a gente segue, a gente transborda e a gente muda, porque a Elisângela, pessoal, é um exemplo de quem descobriu sua essência. É verdade. É verdade que quando você descobre quem você é, que você carrega um potencial que ele pode exalar, que ele pode tocar no coração das pessoas, transbordar o que você carrega, ninguém te para. Só quem pode te parar é aquele que te chamou, aquele que te chamou, que depositou em você riquezas e tesouros. E essas riquezas e tesouros têm a ver com a essência dele. E essa essência dele ele depositou em cada um de nós.
Essa Amém. essência que vem do DNA do autor da vida, aquele que nos formou a sua imagem e semelhança. E como Verdade. vamos transbordar e, e as pessoas vão ver, né, a semelhança dele em nossas vidas? Quando nós colocarmos exposto, porque precisamos ser exposto, não adianta. Então, a Elisângela que está com a mentoria Desperte a Sua Essência, ela estava escondida, ela estava bem escondidinha, mas o autor da vida não queria isso, que ela ficasse escondida. Ele Verdade. queria que fosse exposto, porque existem pessoas que precisam ouvir através da Elisângela, através do Adson e através de cada um que entender, que tiver essa consciência do que carrega a sua imagem, a sua semelhança É do Pai, verdade. né? E para viver tudo isso, você precisa mergulhar no autoconhecimento e renovar sua mente. Não tem como. Não tem como você viver tudo isso se não mudar os padrões da sua mente, que É são crenças verdade. que às vezes nos impede de vencer alguns desafios, de realizar algo ou de nos amar mesmo. Porque o autoconhecimento, quando nós conhecemos essa verdadeira essência que carregamos, nós amamos a si mesmo. E existe, né? Jesus falou que o maior mandamento, amar primeiro a Deus todo, com todas as coisas. E o segundo, que se forma em um só, ama a ti mesmo, ao próximo como a ti mesmo. É Então, o amor verdade. sempre ter essa essência de Deus, né? Então não Ô, tem como. Elisângela, quando você fala isso, a gente tem que realmente falar isso, né? Porque a gente vive numa correria do dia a dia, as pessoas acabam sofrendo tantas pressões externas, pressão dos outros, pressão da família, pressão financeira, pressão do trabalho, e elas muitas vezes acabam sendo moldadas, né, Elisângela, pelos outros, né? E muitas vezes ela tem um potencial tão grande, ela tem algo a se descobrir tão grande e ela se vê pequena. Ela não consegue transbordar, ela não consegue nem sair, nem fica numa paralisia tão grande, né, É que bloqueio, né? São bloqueios, né? é São bloqueios. bloqueados, porque a vida bloqueia, né, Elisângela? Querendo ou não, infelizmente. Todo dia a gente vive uma luta diária. Só que quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, quando a gente deixa que Deus, né, faça na vida da gente, que a gente realmente comece a entender a nossa identidade, que a gente começa a deixar Deus transformar a vida da gente. E quando a gente começa a entender essa essência que tem dentro da gente, a gente voa. A Elisângela, mais uma vez, pessoal, eu trago aqui o exemplo dela, por quê? Porque a Elisângela era aquela pessoa, quando a gente conheceu ela, como também eu era. A gente era travado, a gente não tinha medo de fazer live, a gente tinha um conteúdo dentro da gente, mas a gente não via o quanto a gente podia avançar. Boa noite, pastor Geni. E aí o que acontecia? A gente podia avançar muito mais. Só que a gente se travava. Por quê? Porque a gente não buscava a nossa essência, o nosso autoconhecimento. Porque quando a gente entende que a gente é especial, que a nossa história é especial, que a gente é um ser único e que a nossa história vai servir para cuidar, para tratar, para amar, para abençoar outra pessoa, a gente não vai paralisar, a gente vai, ó, seguir. A gente não vai ter vergonha de falar. Por quê? Porque a gente entende que a nossa história é uma história especial, uma história única, porque a Elisângela é única, eu sou único. E a nossa história, por mais que seja única, né, Elisângela, ela vai tocar de uma forma ou de outra em algum coração. Com Então, certeza. então, Elisângela, conta a sua trajetória. Eu queria que você contasse. Abra seu coração, fale do coração. Porque a gente sabe que quando a gente tem a comunicação do coração, como a gente aprendeu com uma das nossas mentoras, né? Lá no CDP, que é a Patrícia Pimentel, comunicar
um coração, a gente vai chegar em todos aqueles que estão nos assistindo. Então, comenta como foi a tua trajetória. Então, eu vou falar como eu me sentia e como eu me via. Né? Eu me via improvável, me via pequena, como você falou, às vezes pequena por estar, falar em público, me expor. Não tinha aquela segurança de estar me expondo. E para se expor, eu me sentia bloqueada. E esse bloqueio acabava que me travava. Mas para desbloquear e para se ver como você é na sua identidade, quem você é verdadeiramente, na sua essência, tem que chegar ao conhecimento aqui. Ó. Começa chegando conhecimento aqui. Para fazer a sua mente acreditar. Ela demora um pouco. É um processo. Não é do dia para o outro. Tem algumas pessoas realmente que é mais rápido. Outras, não. Porque já Verdade. tem um pouco de conhecimento. Mas nem todos recebem a teoria, que é o conhecimento, mas não colocam em Ô, prática. Começa mais difícil Elisângela, no desculpa meio te do caminho. atrapalhar. O conhecimento às vezes não adianta de nada. Conhecimento, gente, até ajuda, mas se você não fizer ações, ó, o conhecimento, ó, você vai ficar no conhecimento. O que é importante é que você tenha o quê? Ações com esse conhecimento. E foi o que a Elisângela fez. Ela se achava pequena, mas ela tinha um conhecimento, ó, do coração dela guardado tão grande. Mas e ela começou a ter ações, como eu também tenho. Eu podia ter, pessoal, até um monte de coisa, mas se eu não tivesse feito, a Elisângela não tivesse feito, a gente tava travado até hoje. Aí, pastor Geni está dizendo aqui, ó, Elisângela, vocês já são desbloqueados, porque a gente fez, não é? Desculpa, Isso Elisângela, aí. continua. Então, quando você. O conhecimento ele é bom, mas você não pode ser que nem só a esponja, cheia. Você tem Sim, que receber o conhecimento e praticando, transbordando e colocando em prática. O que eu fiz, que o Adson está falando que eu fiz? A gente entrou, mergulhou, se permitiu entrar numa mentoria onde a gente precisava ser desbloqueado na nossa autoimagem e na nossa comunicação falada. sim. E não é só falado, mas às vezes a gente acha que é só falado, mas desbloqueia tanta coisa, né? Oh, Desbloqueia os dons, aquilo que estava parado, aquilo que você tinha começado, que você procrastinava e é, você é desbloqueado em várias coisas. Mas geral. a gente entrou nessa questão, mas nem imaginei que eu chegaria até aqui e quando eu falo para Deus, agradecendo a Ele, Ele fala assim, ainda tem mais. Ainda tem Pessoal, ela travou lá a Elisângela, porque mas voltou. Então, como ela estava dizendo, ainda tem mais, e tem mais mesmo. Por isso que a Elisângela hoje é mentora de bem-estar, de relacionamento, para despertar a sua essência. E eu sou mentor de posicionamento, saúde e bem-estar também. Então, você que está nos assistindo, você que vai assistir na live gravada, se você se vê bloqueado na sua imagem, bloqueado na sua comunicação, bloqueado em situações financeiras e familiares, bloqueado em situações espirituais, vem fazer as nossas mentorias, vem estar junto com a gente. Aí eu vejo tanta gente, e eles a gente diz, eu não tenho dinheiro. Mas provavelmente você foi feito eu. Quando a gente entrou em algumas mentorias, a gente olhava e dizia assim, Jesus, eu estou fazendo uma loucura. A gente tá, às vezes divide em 10 vezes no cartão. Mas quando você depois você vai passando, pessoal, você vai vendo quanto você é transformado. Então, você que está nos assistindo, entra na mentoria da Elisângela, vem fazer também minha mentoria do Reequilibra, vem acompanhar junto com a gente. Você vai ter ó, um verdadeiro desbloqueio pessoal na sua vida. Ter mentores vai fazer você despertar a sua essência, despertar uma transformação pessoal. E aí, Elisângela, continue, porque eu acabei atrapalhando porque travou. então,
A transformação é contínua. É contínua. Então, eu sou mentora do desbloqueio da autoimagem, de ressignificar a sua mentalidade, porque não adianta viver uma transformação se não começar na mente. E tudo começa na Verdade. mente. E o Adson, É de ele tem o cuidado com a alimentação, com cuidado e com a orientação posicionamento. e É composição. posicionamento e bem-estar. Por quê, Elisângela? Quando a gente se posiciona, para a gente, inclusive, mudar nossa alimentação, para a gente, inclusive, mudar nosso corpo, a gente precisa se posicionar. Do jeito que a Elisângela fez, do que a gente fez. A gente aprendeu na prática. Quando a gente, eu pelo menos, quando eu entrei na mentoria, eu estava entristecido, eu estava para baixo, estava com problemas, e eu me posicionei. Aí eu ainda disse ao Elisângela, a gente, como do grupo lá, dos palestrantes, a gente hoje está totalmente diferente, porque todo mundo se posicionou. A gente melhorou nossa imagem, melhorou nosso bem-estar. Hoje a gente tem um posicionamento de fala, né? Como a Elisângela falou, desbloqueou. Pode comparar com a arte de alguns meses atrás, né? Quando eu me Outra olho, pessoa. de um ano atrás, eu nem me conheço. Tem hora que a gente olha assim mesmo, né? Olha assim mesmo. Olha só onde eu cheguei, mas o segredo é isso, é você se comparar com você mesmo. Ainda Saber que você ontem, já pode Elisângela, mais. ainda ontem eu estava no evento do Master Salt do Luciano Santa Clara. Estava praticamente em grande parte dos plays lá do Pablo Marçal. Então, quando eu me viria perto de pessoas tão importantes, né? Então, assim, primeiro Deus faz assim. E por isso que é importante, pessoal, você estar junto da gente. Porque quem acompanha os mentores segue e cresce junto com os mentores. A gente tem um conhecimento elevadíssimo, tem network muito elevado, né? A gente conhece, né, grupos de pessoas, então a gente vai abrindo portas para as pessoas que estão acompanhando, que estão junto com a gente. Mas para isso vocês têm que estar também junto na mentoria da gente. Tem que despertar a sua essência e reequilibrar. Porque quando você reequilibra e você desperta a sua essência, você faz isso, ó, um up na vida de vocês. Vive um tempo que era para viver 5, 10 anos, vive em um ano. Ô, Elisângela, e aí eu ia falar também, né? A gente sempre traz a palavra do Senhor, porque querendo ou não, a gente está fazendo o devocional, a gente está falando de mentoria, mas nós estamos aqui também, a prioridade é o Senhor. Então, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então foi isso que eu e a Elisângela fez, que a gente faz todos os dias. A gente entrega a nossa vida ao Senhor e deixa que Deus faça. Mas para isso a gente se permitiu. Né? A gente disse, ó, não, eu sou do mundo, mas eu não quero estar no mundo, eu não tenho que ter atitudes do mundo. Eu tenho que ter atitudes de uma pessoa de Deus. A gente se viu como filho de Deus, né? Como ela como filha e eu como filha. E a gente, quando descobriu nossa identidade em Cristo, a gente desbloqueou geral. Não é, Elisângela? Isso mesmo. Fiquei até sem palavras agora. Mas a verdade é essa, porque quando a gente entende que a gente tem uma identidade firmada e desbloqueada no Senhor, a gente olha para tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou, tudo que aconteceu, e a gente entende que quando a gente deixa Deus fazer, quando a gente entende a nossa identidade, e como a Elisângela ainda falou na mentoria dela agora, que eu estava antes participando, antes da gente começar a live, né? Ela falou com o coração, né? Então, quando a gente fala com o coração, as coisas fluem. E a nossa vida flui. Ó, pastor Genir diz,
A mentoria é fundamental para desenvolvimento em todas as áreas. É isso mesmo. E aí a gente tem que procurar mentorias que a gente vai trabalhando em cada área. A gente trabalha a mentoria do autocuidado, depois de desperta sua essência, depois de venda, e assim a gente vai crescendo. Fala mais aí, Elisângela. Eu tenho certeza que você tem muito para trazer ainda nessa noite para a gente. Eu estou até sem palavras, mas Ah, não. eu Vamos quero ler lá. uma palavra. Quero ler uma palavra que eu já tinha separado. Como a gente está unido ao devocional. Traga seu devocional. Está em Abacuque 2. O Sim. Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que eu possa ler, até quem passa correndo, porque a visão está ainda para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera. O porquê certamente virá, não se tardará. Então, ele deu uma visão. Não vou entrar na história de Abacuque, eu vou falar só do versículo que o Espírito Santo falou comigo. Ele deu uma visão para cada um de nós. E o que eu estou colocando em prática. E ele já me deu mais coisa, visão. E vai acontecer. Vai acontecer. Ele nos deu, o autor da vida nos deu a essência, nos deu esse DNA para gerar, para fluir, para prosperar. E as promessas dele nas nossas vidas vai se cumprir quando você crê, quando você entender que quando fala da visão, a visão é a palavra de Deus, que até quem passa correndo vai perceber, vai ter essa percepção na vida de Adson, na vida aqui do pastor Geni, na minha vida e na vida de cada um que carrega a essência de Deus, essa identidade de filho amado do Pai, porque todos nós somos filhos, carregamos essa identidade, essa essência que vem do autor da vida que nos formou a imagem e semelhança. Então, quando ele fala da visão, essa visão que até quem passa correndo vai ver, vai perceber, e as promessas dele vai se cumprir, Adson, na sua vida, eu declaro. Na vida de cada um que vai ouvir essa live, acredite que existe um potencial em cada um de nós. Não tem como não prosperar quando você acredita nas promessas de Deus. Não tem como não prosperar quando você flui e transborda. Porque o rio flui naturalmente. Né? Então, cada um de nós, a natureza foi feita para fluir naturalmente, para transbordar naturalmente. Então, imagine eu e você. Eu e você que estamos aqui na live, eu e Edson, vamos fluir, vamos prosperar naturalmente, porque nós cremos na visão que Deus nos deu. Tem muito mais. Estamos começando, estamos fazendo aquilo que a palavra de Deus fala. Os filhos de Deus se manifestando. E vamos manifestar outros. Vamos despertar outros. Vamos equilibrar ou reequilibrar outros, como a A mentoria do Ayrton. mentoria. Vamos ensinar posicionamento. Né? Amém. Porque o que nós estamos fazendo aqui nas redes sociais é posicionamento. Porque Deus nos chamou para fazer algo que outros não estão fazendo. Amém. Usar, né, as redes sociais, usar o aparelho, o telefone, usar o computador como uma ferramenta de transbordo daquilo que o Senhor depositou no coração de cada um de nós. Amém. Vou deixar minhas palavras para você, que não vou continuar. Eu disse, ela dizendo, pessoal, que não tinha palavra. Era uma benção, essa mulher cheia do Espírito Santo. Pessoal, ó, resumindo, né? Quando a gente, como a Elisângela trouxe, né, tem a visão, a gente não
vai ver a visão lá do final, não. A gente vai ver a visão do caminho. Quando a gente dirige um carro, você vê 1 metro, 2 metros, você vê daqui a 1 quilômetro. Você tem que ir, ó, andando, a cada metro que você vai dirigindo, você vai vendo um caminho novo que vai chegando. E assim é na vida da gente. Deus vai trazendo visões, mas Deus só vai trazer visões se a gente andar. Se a gente ficar paralisado, como é que Deus vai, ó, alargando a nossa visão? Tenho certeza que a Elisângela lembra quando eu dizia, pessoal, a gente precisa ter micro resultados. Às vezes a gente faz alguma coisa, a gente vê, parece tão pequeno, aí a gente paralisa porque a gente olha para outros que faz e dá 10 pessoas, dá 100 pessoas, dá 1.000 pessoas, dá 1 milhão de pessoas. Mas não vê que aquele que tem 1 milhão de pessoas seguindo, começou com uma, com duas, com três, e aí você se paralisa. Mas é aquele que continua, que vai, ó, no caminho andando. O 2 vai virar 4, o 4 vai virar 8, o 8 vira 15, o 15 vira 100, e aí vai, ó. Cada vez mais você vai descobrindo o quê? O seu caminho. Tem que continuar, não pare. E isso é Continue. visão. Isso é visão. Se você permitir que a visão do Senhor esteja dentro de você, o Senhor vai mostrar, o Senhor vai transbordar, o Senhor vai mudar a imagem da gente, o Senhor vai dar posicionamento, o Senhor vai fazer que você que está nos assistindo descubra a sua essência. Mas para você ter visão, você tem que o quê? Primeiro pedir orientação do Senhor. E segundo é continuar o quê? Caminhando. Na sua presença, isso mesmo. Enfim, Continuar pra, Elisângela, para a gente finalizar, eu queria que se você quiser trazer mais alguma palavra, né, para a gente estar finalizando nossa live. Não, agradecer por todos aqueles que vão ouvir, pelo convite de estar aqui fazendo o devocional juntos, né? Você trouxe uma palavra sobre transformar a mente, não foi essa a palavra? E eu sobre Abacuque, que fala da visão, né? Que Deus dá visão para cada um de nós e quando Ele dá a visão, a responsabilidade é nossa, de nos Amém. preparar para aquilo que Ele tem para nossas vidas. E como você vai se preparar? É através do mergulhando em mentorias que pode te ajudar. Se É você tem algum verdade. bloqueio nessas áreas que falamos aqui, você pode estar entrando em contato com a gente, que a gente tem como ajudar, porque nós vivemos isso na prática. Eu estou vivendo ainda na prática. E a prática, você já, quando você vive, você já é autorizado a ensinar o outro. Na verdade, né, Elisângela? Todos nós vivemos na prática. Porque enquanto a gente tiver vida, pessoal, a gente vai estar sempre desbloqueando. A gente vai estar sempre crescendo. Porque se no dia que você parar de crescer, você morreu. Morreu em vida. Então você não pode jamais parar de crescer. A gente tem que ter motivação. Ativação. Porque motivação para. Quem é ativado não para nunca. Continua. Tem a visão, segue, vai no caminho. Tem que fazer mesmo sem sentir, não precisa sentir, tem que fazer. Porque esse negócio de Verdade. sentir motivado, não, você precisa decidir, se permitir e fazer. Não, porque se você Fazer. disser assim, muitas coisas a gente não sente vontade. Às vezes eu falo para o meu filho, eu não tenho vontade de lavar a louça todos os dias, nem fazer comida todos os dias, não, mas é preciso ser feito, então faça aquilo que precisa ser feito. É Então, verdade. você precisa de motivação, você precisa de permissão, se decidir a viver algo a mais, algo novo para a sua vida. Mas Amém. obrigada eu quero agradecer, obrigada. E quem quiser me seguir, Segue lá, arroba Elisângela. Hum. sou Elisângela Santos. Muito bem. E aí, só para a gente concluir, gente, quando a gente descobre a nossa essência, a gente vai ter paz, a gente vai ter liberdade, a gente vai saber. Se não a gente não encontrar o propósito, a gente vai ter um propósito para a vida. Porque eu acho que a gente todo dia vai descobrir propósitos novos, né, para abençoar outros. Então, Elisângela, eu quero agradecer, mas a gente não pode terminar a nossa devocional sem fazer o nosso boot.
né? Então hoje eu vou convidar a Elisângela, né, que é a nossa convidada, a fazer o boot da noite, né, que é a nossa oração, agradecendo ao Senhor, né, e a gente se vendo, né, despertando a nossa essência, né? Porque quando a gente descobre a nossa essência, a gente vai longe. Vamos lá, Elisângela. Então, feche os seus olhos e vamos render graças ao autor da vida, aquele que criou todas as coisas, aquele tudo que há. E o que, o que é mais valioso para o nosso Deus, o nosso Pai, é você e eu, que está aí do outro lado, recebendo esta oração. Porque habita em você corpo, alma e espírito, o fôlego dele, a essência dele. E o que você carrega é de tão valioso que ele te ama tanto. Ele tem um amor tão grande pela sua vida. E eu encontro gratidão no meu coração, mas que darei ao Senhor por tudo aquilo que ele tem feito em nossas vidas. Às vezes nós não temos como agradecer, não somente com nossas palavras, mas com a nossa vida. E Amém. você receba do Senhor um despertar nesta noite, neste dia, qualquer horário do dia que você for ouvir esta live, Amém. receba um despertar na sua essência. Amém. Receba um toque do Senhor, porque Ele te deu a essência para exalar. E essa essência para atrair outras vidas. Essa essência que Amém. exala o amor dele, a alegria dele, a paz dele, a vida dele. E você pode transbordar essa vida dele, essa essência dele, Amém. através daquilo que você crê que o Senhor já te amou, já te fez filho e filha amado. Amém. Então, entrega a vida de vocês diante do Senhor, crendo que você já recebeu esse despertar nesta noite com a paz que excede todo entendimento para a vida de cada um e um posicionamento diante da presença de Deus. Amém. 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 E agradeço, Elisângela, a sua presença, agradecer a bênção que o Senhor reservou, né? Porque quando eu comecei a live eu ia falar sobre despertar a essência, mas Deus mandou a nossa mentora aí de despertar a essência, né? Graças a Deus, porque Deus faz assim, né? A gente não planeja, mas Deus planeja por a gente. Então, vocês também, pessoal, que assistiram essa live, entrega o teu planejamento ao Senhor, porque quando a gente entrega ao Senhor, Deus planeja por a gente. E não tem medo de entrar na mentoria, não. Vem para a mentoria da gente, vem estar com a gente e vem deixar Deus despertar a sua essência para trazer o equilíbrio que você tanto precisa. Deus te abençoe. Tchau, Elisângela, mais uma vez, grato. E, pessoal, até a próxima live. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.